O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai tomar medidas severas caso o Irã execute alguns dos manifestantes que estão nas ruas há 3 semanas. A primeira execução aqui de um jovem que foi preso está marcada para amanhã. Os protestos contra o regime iraniano já deixaram mais de 2.000 mortos. Um país que entra na 3ª semana com cenas de guerra civil. E um governo que insiste na versão de que o problema não é dele. Temos uma grande quantidade de documentos e evidências indicando o envolvimento dos Estados Unidos e de Israel nesse ato terrorista, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores. Boa parte da comunidade internacional, inclusive as Nações Unidas, tem outra versão. Estamos horrorizados com a violência das forças de segurança, disse o porta-voz da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Reino Unido, França, Alemanha, Finlândia e Dinamarca convocaram seus embaixadores do Irã. Organizações iranianas de direitos humanos e a Anistia Internacional confirmaram que um dos milhares de manifestantes que foram presos será executado nesta quarta-feira. Irfan Soltani tem 26 anos. A sentença foi anunciada, segundo a família dele, 2 dias depois da prisão, na última quinta. O Irã vai entrar no 5º dia com bloqueio total da internet, com pouquíssimas possibilidades de fazer ligações por telefone, por exemplo. Muitos podem sequer estar sabendo ainda que o presidente dos Estados Unidos anunciou 25% de tarifas para todos que fazem negócios com o país. E que nesta terça a China avisou que se isso acontecer, vai reagir. Vamos garantir de forma firme nossos direitos e interesses, disse a porta-voz do governo chinês, enquanto analistas do país vão ainda mais longe. Trump está blefando de novo e a China vai bancar esse blefe. Estou certo de que Trump não tem coragem de impor essa tarifa à China, afirma o reitor da Universidade Fudan, em Xangai. A China é o maior dos mais de 100 parceiros comerciais do Irã, seguida de Iraque, Turquia e Emirados Árabes. A última mensagem de Donald Trump sobre o assunto foi para os manifestantes. Continuem com os protestos e assumam um controle de suas instituições. A ajuda está chegando, mas não há consenso entre os iranianos sobre isso. Espero que nem Trump, nem Netanyahu, nem nenhum outro político de fora faça nada contra o Irã, a não ser nos apoiar e nos dar voz, disse Shiva, ativista que vive no exílio em Roma e acompanha de longe a maior pressão em décadas contra o regime iraniano. E o governo brasileiro, por meio de sua diplomacia, se manifestou hoje pela primeira vez sobre os protestos no Irã. A nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores diz que o Itamaraty acompanha com preocupação os protestos e lamenta as mortes, sem citar a repressão do governo local aos manifestantes. A diplomacia brasileira reforçou ainda que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, em meio às ameaças vindas dos Estados Unidos contra o país do Oriente Médio. A manifestação do Brasil vem depois de Donald Trump anunciar uma sobretaxa de 25% para todos os países que tiverem negócios com o Irã. Segundo o republicano, a decisão é final e conclusiva. A medida, que poderia impactar o Brasil, faz parte de uma pressão econômica sobre o Irã, na avaliação do economista Márcio Sete Fortes. O governo brasileiro, se observar bem essa situação, poderá perceber que a política norte-americana nesse momento é uma política de sufocamento econômico do Irã, no sentido de aproveitar o momento para esperar que o regime atual, que é inimigo dos Estados Unidos, o regime atual, possa ser removido em definitivo pela população. Só no ano passado, o comércio entre Brasil e Irã chegou a quase 3 bilhões de dólares. Mas até agora, o Palácio do Planalto diz que não recebeu nenhuma notificação oficial do governo norte-americano sobre aumento de tarifas. Em 2025, milho e soja responderam por 87% das nossas exportações ao Irã.
Mas o ex-diretor no Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento destaca que a taxação dos nossos produtos nos Estados Unidos teria um impacto muito maior do que a perda temporária do mercado iraniano. Nós temos que lembrar que nós direcionamos para os Estados Unidos produtos industrializados, semi-industrializados. Então, não seria bom perder o mercado norte-americano, porque, embora seja temporária a questão, o nosso volume de comércio com os Estados Unidos é muito maior.